14, verso 6, ele disse o quê? Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não estava falando apenas de coisas externas, ele não estava falando de coisas supérfluas. Ele não estava falando de coisas que nos mantêm aprisionados dentro de uma realidade humana, dentro de uma matrix, dentro de um sistema de crenças limitantes. Mas ele estava falando da nossa vida, sobretudo. Ele estava falando sobre a nossa essência. Ele estava falando sobre a nossa alma, trazer nela a eternidade. E quando a nossa alma traz a eternidade neste corpo encarnado, a nossa alma está buscando uma nova realidade, muito além daquilo que é condensado, muito além daquilo que é formatado, daquilo que é limitado dentro de uma caixa chamada religião, dentro de uma caixa chamada limites. A nossa alma traz consigo a eternidade, que é o eterno. A nossa alma desce e está nela, em mim e você, a centelha divina. Isto no hebraico, você vai lembrar aqui, você que já ouviu outros vídeos eu falando sobre isso, a letra Yud, que é a primeira letra do tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei, a letra Yud, ela está associada a essa centelha divina. É a menor partícula, é a menor letrinha do alfabeto divino, do alfabeto da criação, do código da criação. As letras hebraicas são o código da criação. E nesta letra, Yud, é o acesso à coroa. Por isso, o versículo, guarda a tua coroa, ou seja, guarda a sua centelha divina, guarda o acesso que a tua alma trouxe do Éden, do Gan Eden, guarda esse acesso para que você possa voltar e possa expressar, ter essa expressão no teu corpo condensado. Este corpo aqui é um corpo condensado. Há muito formato deste corpo. Quando nós falamos de despertar, nós estamos falando de esta centelha divina estar ciente de que ela não pode mais viver na matrix, de que ela não pode mais viver estabelecida em limites, em doutrinas que são humanas. E essas doutrinas humanas não podem estar acima daquilo que é espiritual. Não pode estar acima daquilo que é o fluxo da nossa centelha divina. O Ruach, que o Eterno soprou no primeiro Adão, no Adão primordial, onde todos nós fazíamos parte. Depois dessas centelhas que foram dissipadas de uma eteriedade, ou seja, um corpo menos denso, para um corpo mais denso, e agora esta alma, ao descer aqui, a sua alma, vem carregada, observe isso, vem carregada de um propósito, vem carregada de uma consciência do que ela precisa fazer para cumprir o seu tikkun, ou seja, para cumprir a sua reparação e construir um novo Adão, construir uma nova consciência que não está limitada a esta ou aquela religião, mas está limitada a um nível de revelação, a um nível de consciência desta centelha divina. O despertar, você já foi desperto? O despertamento, queridos, o despertamento é a libertação da matrix, é a libertação de um sistema humano, é a libertação de uma religião. Por exemplo, Jesus não fundou o cristianismo. Não. Constantino é quem fundou o cristianismo, estabelecendo regras, ordens, mudanças fatídicas contra a Torá do Eterno. Uma delas, a questão de abolir o sábado, o Shabat, e colocar o domingo como o dia santo do Senhor. Este externo, essas coisas externas, faz com que eu e você observemos o quanto nós fomos condensados, eu vou usar essa expressão agora, o quanto nós fomos condensados, limitados, nós fomos abundantemente limitados com crenças, eu não estou falando princípios, com crenças limitantes, com crenças da religião, com crenças culturais que não habilitam e não moldam
a nossa alma como o foco que a nossa centelha divina, a partícula menor do eterno em nós, deveria nos fazer e nos dar forma em um nível, em um mundo de consciência espiritual. Quando eu e você estamos presos na Matrix, quando eu e você estamos presos nesta condensação religiosa, cultural, mental, tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que é condensado, tudo aquilo que é mais palpável nos alimenta. O ego é alimentado nessa hora. O ego que recebe não para distribuir, mas o ego que recebe para apenas ter. O ego egípcio, o ego que nos traz a essência egípcia, a essência da escravidão. E nós não fomos chamados para ser escravos, irmãos. Nós não fomos chamados para estar aprisionados. Nós somos chamados para estar livres em uma consciência espiritual. Eu sou livre em Yeshua. E ser livre em Yeshua é ser livre da Matrix. Ser livre não para fazer o que quiser, mas para ouvir a voz do Eterno e esta voz nos alinhar às forças, nos alinhar ao domínio e ao governo do Espírito, ao governo de Yeshua, ao governo da nossa centelha divina, do Yud, que nos conecta a um nível de alma, à luz do Eterno, e ao nível de alma que nos coloca em unicidade, nos coloca como um. Por isso, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Observe que eu e você precisamos desprogramar. Eu e você precisamos nos desconfigurar, desabilitar as programações neurolinguísticas da Matrix, as programações culturais da Matrix, as programações religiosas da Matrix, as programações midiáticas da Matrix, as programações sociopolíticas da Matrix. Todas essas programações constroem em nós crenças limitantes. Eu já falei isso. Quando nós desprogramarmos toda a Matrix, quando nós desprogramarmos toda a consciência limitante, quando nós desprogramarmos através da pessoa de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, quando nós desprogramarmos isso, nós vamos compreender que, grave isso, espiritualidade é a essência da nossa vida. Espiritualidade não é um nível de crença, não é um nível de limite, mas espiritualidade. Viver espiritual, ou viver na centelha divina, ou viver e estabelecer espiritualidade na nossa alma, é a realidade da centelha divina em operação neste mundo condensado. Havia maldições, a luz coloca você acima das maldições. Se havia limites, a luz coloca você agora fora desses limites. Se havia uma mentalidade obscura, a luz coloca agora você acima da mentalidade obscura. Levante-se dos mortos e o Messias e Yeshua, o ungido de Deus, ou aquele que é a manifestação, ok? Aquele que é a manifestação Yeshua, aquele que é a manifestação do Filho de Deus, brilhará sobre você. O preço que foi pago pelo nosso Messias Yeshua no madeiro, ele vai trazer luz ativada em nós. Ele vai trazer brilho ativado em nós. Ele vai ativar, ele vai conectar, ele vai acender a luz. E depois de ativar essa luz, depois do fogo, um Deus que é fogo, ativar a luz, ele diz: deixe a luz brilhar em você. Deixe o Messias acender e brilhar em você. Pense como Messias. Ame como Messias. Caminhe como Messias. Fale ou não fale como Messias. Como a luz que, depois de ativada, a luz depois de iluminada, ativou e nos trouxe iluminação, deixou brilhar. Esta luz faz com que diariamente eu e você vamos sendo expandidos. Então, um corpo que era denso, ele começa a perder a densidade, ele começa a perder os códigos naturais e agora ele começa a expandir. Ele começa a se iluminar, ele começa a ser expandido através da Torá viva,
através do ensinamento de Sião, através da glória que vem do alto para manifestar em nós esta glória, esta luz. Então, toda vez que nós somos expandidos, despertos, toda vez que nós vivemos esse despertar, nós vamos precisar de uma coisa: comunhão com Ele. Despertar e caminhar com Yeshua requer comunhão diária com o Messias, para que no Messias nós sejamos errados, no Messias nós sejamos nós sejamos unidos, como Paulo está dizendo aqui, mas agora unidos ao Eterno, são luz. Vocês que eram trevas, mas agora unidos no Eterno, vocês são luz. Vocês foram ativados, vocês têm deixado brilhar a luz em todos os dias, em todos os atos. A luz brilha e nós amamos o próximo. A luz brilha e nós perdoamos o próximo. A luz brilha e nós construímos realidades espirituais em nós, junto aos demais e para os demais. Isto é a luz brilhando. Quando nós ficamos mais densos, quando nós voltamos às crenças limitantes, quando nós voltamos ao vômito, como diz a palavra, quando nós voltamos aos limites, quando nós voltamos à densidade corpórea, nós estamos apagando a luz da Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus em nós. Encontrar a luz é alívio. Encontrar Yeshua é alívio. Encontrar um novo nível de consciência à nossa frente é alívio. Encontrar uma porta espiritual é alívio. Encontrar códigos que nos conectam céus e terras. Encontrar palavras da VAR criativa é alívio. Encontrar uma expansão de luz é alívio. Encontrar uma casa estabelecida, uma casa com propósito é alívio. Mas o alívio, ele é apenas imediato. Mas permanecer nisso tudo é o verdadeiro descanso. Permanecer na porta sobrenatural é o verdadeiro descanso. Permanecer na Torá é o verdadeiro descanso. Permanecer nas expansões diárias de luz é o verdadeiro descanso. É por isso que 6 dias trabalhamos e no 7º descansamos, o Shabat. É por isso que o Shabat é uma suspensão. Ele eleva. É uma suspensão do tempo. O Shabat nos coloca acima dos 6 dias. O Shabat nos coloca acima deste mundo condensado. O Shabat nos coloca acima desta mentalidade filosófica, religiosa e tradicionalista que nos afasta da luz que o próprio apóstolo Paulo, Shaul, estava dizendo aqui. Quando Paulo, Shaul, se deparou com a luz no meio do caminho de Damasco, ele se deparou com uma força que o desprogramou de todo o judaísmo que ele tinha. Ele foi desprogramado pela luz. Ele foi descodificado pela luz. Oh, Baruch Hashem por isso. Ele foi descodificado. Ele foi transmutado pela luz. Ele tinha nele códigos farisaicos. Ele tinha nele unção do maior rabino da época que o ensinava. O rabino Gamaliel. Mas ele encontrou um rabino superior a Gamaliel. Ele encontrou um rabino que não falava apenas das coisas de baixo. Ele encontrou um rabino agora que não falava das coisas densas. Ele encontrou um rabino agora que não falava das coisas da natureza humana. Ele não falava apenas das coisas que viam os olhos, mas esse rabino que Shaul encontrou, ele falava das coisas do alto, ele carregava a ativação intensa da luz. Ele encontrou Yeshua na luz. E eu e você somos convidados a encontrar Yeshua na luz. Eu e você somos convidados a encontrar um nível de expansão de consciência espiritual extremamente alta quando nos depararmos com esta luz chamada Yeshua HaMashiach, a luz do primeiro dia, que esteve junto com o Pai na criação de todo este mundo denso. Então ele está acima do tempo, ele está acima de toda densidade física, para que nós acessemos nele esta abundância reveladora da luz divina. E permanecer no descanso não é outra coisa senão permanecer num útero profético. Permanecer num estabelecimento da luz expansiva. Então, cada vez que nós ficamos dentro do útero profético, cada vez que permanecemos debaixo de um fluxo, de um manto sacerdotal, cada vez que permanecemos ouvindo a voz do Eterno e permanecemos neste manto, neste fluxo profético, nós estamos expandindo a nossa vida. E quanto mais expandimos a nossa vida, mais a centelha divina que há em nós vai se expandindo. E cada vez que essa centelha divina vai se expandindo, nós vamos saindo e nos desconfigurando da Matrix.
desconfigurando dos pensamentos suicidas, desconfigurando dos pensamentos depressivos, desconfigurando dos pensamentos de morte, desconfigurando-se dos pensamentos de miséria, desconfigurando-se dos pensamentos limitantes. Para quê? Para que a luz venha, transforme, expanda, e cada vez que essa luz vai se expandindo, nós vamos criando desprendimentos das coisas densas. Nós vamos criando desprendimento das religiões. Nós vamos criando desprendimentos daquilo que é natural, daquilo que é formato humano, daquilo que são formas humanas, daquilo que são métodos humanos. Mas nós vamos acessando as benesses da luz, nós vamos acessando os códigos da luz. Nós vamos gerando identidade. Esta luz, este permanecer, eu disse de alívio e permanecer, eu disse de encontro e permanência. Se encontrar com Deus é uma coisa. E este encontro pode ser apenas de um viés. Eu quero estar bem, eu preciso estar bem, eu quero bênção. Mas o encontro pode ser e ter um outro viés. Além de encontrar com o eterno, eu quero permanecer no eterno. Isso ocorre, queridos. Nós vamos sendo gerados pela comunhão. Nós vamos sendo gerados pelo respeito. E não só comunhão com o eterno, mas comunhão com os santos, comunhão com uma liderança, comunhão com um homem de Deus, comunhão com um manto profético, comunhão com alguém que foi estabelecido para impartir bênção sobre nós. Quando esta comunhão prossegue, permanece, quando as alianças permanecem, né, em operação. Isto nos faz ser elevados, isso nos faz ser transmutados. E quando nós permanecemos nesse útero profético, quando nós permanecemos nessa presença, porque permanecer é continuar na presença, permanecer é continuar lembrando do fogo que a sarça ardente revelou. Quando nós permanecemos, o que é que nós vivemos? Nós vamos sendo gerados em uma nova identidade. O mundo nos rotula. Verso 6. Ele disse o quê? Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não estava falando apenas de coisas externas, ele não estava falando de coisas supérfluas. Ele não estava falando de coisas que nos mantêm aprisionados dentro de uma realidade humana, dentro de uma matrix, dentro de um sistema de crenças limitantes. Mas ele estava falando da nossa vida, sobretudo. Ele estava falando sobre a nossa essência. Ele estava falando sobre a nossa alma, trazer nela a eternidade. E quando a nossa alma traz a eternidade neste corpo encarnado, a nossa alma está buscando uma nova realidade, muito além daquilo que é condensado, muito além daquilo que é formatado, daquilo que é limitado dentro de uma caixa chamada religião, dentro de uma caixa chamada limites. A nossa alma traz consigo a eternidade, que é o eterno. A nossa alma desce e está nela, em mim e você, a centelha divina. Isto no hebraico, você vai lembrar aqui, você que já ouviu outros vídeos eu falando sobre isso, a letra Yud, que é a primeira letra do tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei, a letra Yud, ela está associada a essa centelha divina. É a menor partícula, é a menor letrinha do alfabeto divino, do alfabeto da criação, do código da criação. As letras hebraicas são o código da criação. E nesta letra, Yud, é o acesso à coroa. Por isso, o versículo, guarda a tua coroa, ou seja, guarda a sua centelha divina, guarda o acesso que a tua alma trouxe do Éden, do Gan Eden, guarda esse acesso para que você possa voltar e possa expressar, ter essa expressão no teu corpo condensado. Este corpo aqui é um corpo condensado. Há muito formato deste corpo. Quando nós falamos de despertar, nós estamos falando de
esta centelha divina estar ciente de que ela não pode mais viver na Matrix, de que ela não pode mais viver estabelecida em limites, em doutrinas que são humanas. E essas doutrinas humanas não podem estar acima daquilo que é espiritual. Não pode estar acima daquilo que é o fluxo da nossa centelha divina. O Ruach, que o Eterno soprou no primeiro Adão, no Adão primordial, aonde todos nós fazíamos parte. Depois dessas centelhas que foram dissipadas de uma eteriedade, ou seja, um corpo menos denso, para um corpo mais denso, e agora esta alma, ao descer aqui, a minha, sua alma, vem carregada, observe isso, vem carregada de um propósito, vem carregada de uma consciência do que ela precisa fazer para cumprir o seu tikkun, ou seja, para cumprir a sua reparação e construir um novo Adão, construir uma nova consciência que não está limitada a esta ou aquela religião, mas está limitada a um nível de revelação, a um nível de consciência desta centelha divina. O despertar, você já foi desperto? O despertamento, queridos, o despertamento é a libertação da Matrix. É a libertação de um sistema humano. É a libertação de uma religião. Por exemplo, Jesus não fundou o cristianismo. Não. Constantino é quem fundou o cristianismo, estabelecendo regras, ordens, mudanças fatídicas contra a Torá do Eterno. Uma delas, a questão de abolir o sábado, o Shabat, e colocar o domingo como o dia santo do Senhor. Este externo, essas coisas externas, faz com que eu e você observemos o quanto nós fomos condensados, eu vou usar essa expressão agora, o quanto nós fomos condensados, limitados, nós fomos abundantemente limitados com crenças, eu não estou falando princípios, com crenças limitantes, com crenças da religião, com crenças culturais que não habilitam e não moldam a nossa alma como o foco que a nossa centelha divina, a partícula menor do Eterno em nós, deveria nos fazer e nos dar forma em um nível, em um mundo de consciência espiritual. Quando eu e você estamos presos na Matrix, quando eu e você estamos presos nesta condensação religiosa, cultural, mental, tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que é condensado, tudo aquilo que é mais palpável nos alimenta. O ego é alimentado nessa hora. O ego que recebe não para distribuir, mas o ego que recebe para apenas ter. O ego egípcio, o ego que nos traz a essência egípcia, a essência da escravidão. E nós não fomos chamados para ser escravos, irmãos. Nós não fomos chamados para estar aprisionados. Nós somos chamados para estar livres em uma consciência espiritual. Eu sou livre em Yeshua. E ser livre em Yeshua é ser livre da Matrix. Ser livre não para fazer o que quiser, mas para ouvir a voz do Eterno e esta voz nos alinhar às forças, nos alinhar ao domínio e ao governo do Espírito, ao governo de Yeshua, ao governo da nossa centelha divina, do Yud, que nos conecta a um nível de alma, à luz do Eterno, e ao nível de alma que nos coloca em unicidade, nos coloca como um. Por isso, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Observe que eu e você precisamos desprogramar. Eu e você precisamos nos desconfigurar, desabilitar as programações neurolinguísticas da Matrix, as programações culturais da Matrix, as programações religiosas da Matrix, as programações midiáticas da Matrix, as programações sociopolíticas da Matrix. Todas essas programações
constrói em nós crenças limitantes. Eu já falei isso. Quando nós desprogramarmos toda a Matrix, quando nós desprogramarmos toda a consciência limitante, quando nós desprogramarmos através da pessoa de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, quando nós desprogramarmos isso, nós vamos compreender que, grave isso, espiritualidade é a essência da nossa vida. Espiritualidade não é um nível de crença, não é um nível de limite, mas espiritualidade. Viver espiritual, ou viver na centelha divina, ou viver e estabelecer espiritualidade na nossa alma, é a realidade da centelha divina em operação neste mundo condensado. Havia maldições, a luz coloca você acima das maldições. Se havia limites, a luz coloca você agora fora desses limites. Se havia uma mentalidade obscura, a luz coloca agora você acima da mentalidade obscura. Levante-se dos mortos e o Messias e Yeshua, o ungido de Deus, ou aquele que é a manifestação, ok? Aquele que é a manifestação Yeshua, aquele que é a manifestação do Filho de Deus, brilhará sobre você. O preço que foi pago pelo nosso Messias Yeshua no madeiro, ele vai trazer luz ativada em nós. Ele vai trazer brilho ativado em nós. Ele vai ativar, ele vai conectar, ele vai acender a luz. E depois de ativar essa luz, depois do fogo, um Deus que é fogo, ativar a luz, ele diz: deixe a luz brilhar em você. Deixe o Messias acender e brilhar em você. Pense como Messias. Ame como Messias. Caminhe como Messias. Fale ou não fale como Messias. Como a luz que, depois de ativada, a luz depois de iluminada, ativou e nos trouxe iluminação, deixou brilhar. Esta luz faz com que diariamente eu e você vamos sendo expandidos. Então um corpo que era denso, ele começa a perder a densidade, ele começa a perder os códigos naturais e agora ele começa a expandir. Ele começa a se iluminar, ele começa a ser expandido. Através da Torá viva, através do ensinamento de Sião, através da glória que vem do alto para manifestar em nós esta glória, esta luz. Então, toda vez que nós somos expandidos, despertos, toda vez que nós vivemos esse despertar, nós vamos precisar de uma coisa: comunhão com Ele. Despertar e caminhar com Yeshua requer comunhão diária com o Messias, para que no Messias nós sejamos errados, no Messias nós sejamos nós sejamos unidos, como Paulo está dizendo aqui, mas agora unidos ao Eterno, são luz. Vocês que eram trevas, mas agora unidos no Eterno, vocês são luz. Vocês foram ativados, vocês têm deixado brilhar a luz em todos os dias, em todos os atos. A luz brilha e nós amamos o próximo. A luz brilha e nós perdoamos o próximo. A luz brilha e nós construímos realidades espirituais em nós, junto aos demais e para os demais. Isto é a luz brilhando. Quando nós ficamos mais densos, quando nós voltamos às crenças limitantes, quando nós voltamos ao vômito, como diz a palavra, quando nós voltamos aos limites, quando nós voltamos à densidade corpórea, nós estamos apagando a luz da Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus em nós. Encontrar a luz é alívio. Encontrar Yeshua é alívio. Encontrar um novo nível de consciência à nossa frente é alívio. Encontrar uma porta espiritual é alívio. Encontrar códigos que nos conectam céus e terras. Encontrar palavras da VAR criativa é alívio. Encontrar uma expansão de luz é alívio. Encontrar uma casa estabelecida, uma casa com propósito é alívio. Mas o alívio, ele é apenas imediato. Mas permanecer nisso tudo é o verdadeiro descanso. Permanecer na porta sobrenatural é o verdadeiro descanso. Permanecer na Torá é o verdadeiro descanso. Permanecer nas expansões diárias de luz é o verdadeiro descanso. É por isso que 6 dias trabalhamos e no 7º descansamos, o Shabat. É por isso que o Shabat é uma suspensão. Ele eleva. É uma suspensão do tempo. O Shabat nos coloca acima dos 6 dias. O Shabat nos coloca acima deste mundo condensado.
O Shabat nos coloca acima desta mentalidade filosófica, religiosa e tradicionalista que nos afasta da luz que o próprio apóstolo Paulo, Shaul, estava dizendo aqui. Quando Paulo, Shaul, se deparou com a luz no meio do caminho de Damasco, ele se deparou com uma força que o desprogramou de todo o judaísmo que ele tinha. Ele foi desprogramado pela luz. Ele foi descodificado pela luz. Oh, Baruch Hashem por isso. Ele foi descodificado. Ele foi transmutado pela luz. Ele tinha nele códigos farisaicos. Ele tinha nele unção do maior rabino da época que o ensinava. O rabino Gamaliel. Mas ele encontrou um rabino superior a Gamaliel. Ele encontrou um rabino que não falava apenas das coisas de baixo. Ele encontrou um rabino agora que não falava das coisas densas. Ele encontrou um rabino agora que não falava das coisas da natureza humana. Ele não falava apenas das coisas que viam os olhos, mas esse rabino que Shaul encontrou, ele falava das coisas do alto, ele carregava a ativação intensa da luz. Ele encontrou Yeshua na luz. E eu e você somos convidados a encontrar Yeshua na luz. Eu e você somos convidados a encontrar um nível de expansão de consciência espiritual extremamente alta quando nos depararmos com esta luz chamada Yeshua HaMashiach, a luz do primeiro dia, que esteve junto com o Pai na criação de todo este mundo denso. Então ele está acima do tempo, ele está acima de toda densidade física, para que nós acessemos nele esta abundância reveladora da luz divina. E permanecer no descanso não é outra coisa senão permanecer num útero profético. Permanecer num estabelecimento da luz expansiva. Então, cada vez que nós ficamos dentro do útero profético, cada vez que permanecemos debaixo de um fluxo, de um manto sacerdotal, cada vez que permanecemos ouvindo a voz do Eterno e permanecemos neste manto, neste fluxo profético, nós estamos expandindo a nossa vida. E quanto mais expandimos a nossa vida, mais a centelha divina que há em nós vai se expandindo. E cada vez que essa centelha divina vai se expandindo, nós vamos saindo e nos desconfigurando da Matrix. Desconfigurando dos pensamentos suicidas, desconfigurando dos pensamentos depressivos, desconfigurando dos pensamentos de morte, desconfigurando-se dos pensamentos de miséria, desconfigurando-se dos pensamentos limitantes. Para quê? Para que a luz venha, transforme, expanda, e cada vez que essa luz vai se expandindo, nós vamos criando desprendimentos das coisas densas. Nós vamos criando desprendimento das religiões. Nós vamos criando desprendimentos daquilo que é natural, daquilo que é formato humano, daquilo que são formas humanas, daquilo que são métodos humanos. Mas nós vamos acessando as benesses da luz, nós vamos acessando os códigos da luz. Nós vamos gerando identidade. Esta luz, este permanecer, eu disse de alívio e permanecer, eu disse de encontro e permanência. Se encontrar com Deus é uma coisa. E este encontro pode ser apenas de um viés. Eu quero estar bem, eu preciso estar bem, eu quero bênção. Mas o encontro pode ser e ter um outro viés. Além de encontrar com o Eterno, eu quero permanecer no Eterno. Isso ocorre, queridos. Nós vamos sendo gerados pela comunhão. Nós vamos sendo gerados pelo respeito. E não só comunhão com o Eterno, mas comunhão com os santos, comunhão com uma liderança, comunhão com um homem de Deus, comunhão com um manto profético, comunhão com alguém que foi estabelecido para impartir bênção sobre nós. Quando esta comunhão prossegue, permanece, quando as alianças permanecem, né, em operação. Isto nos faz ser elevados, isso nos faz ser transmutados. E quando nós permanecemos nesse útero profético, quando nós permanecemos nessa presença, porque permanecer é continuar na presença, permanecer é continuar lembrando do fogo que a sarça ardente revelou. Quando nós permanecemos, o que é que nós vivemos? Nós vamos sendo gerados em uma nova identidade. O mundo nos rotula